Eu gostaria de começar a minha apresentação pedindo para que vocês olhassem para essas duas celebridades. Vocês devem reconhecer essas duas pessoas, mas eu quero perguntar a vocês se vocês sabem o que Cher e David Beckham têm em comum. Obviamente, se a apresentação é sobre asma, acho que muitos pensaram, eles devem ter asma, e é verdade, eles devem ter asma, e tem mesmo. Agora, talvez vocês não saibam o que mais eles têm em comum além da asma. Tanto Cher quanto David Beckham perderam oportunidades importantes, perderam trabalho por conta da doença. Certa vez, Cher teve que cancelar 6 shows que ela tinha marcado em Las Vegas por conta de crise de asma. Asma essa que ela confessou em uma postagem no Twitter, quando foi indagada de um modo um pouco malicioso por um dos seus seguidores, quando perguntou se ela fumava alguma coisa diferente, ela falou, não, eu não fumo, não gosto de cigarro e eu tenho asma. Já Beckham, essa foto foi flagrada do vídeo da ESPN, foi flagrado no banco de reservas quando ele jogava no time nos Estados Unidos, perdeu uma partida importante, deixou de ajudar os seus amigos por conta de uma crise de asma. Estava ele ali usando no banco de reservas uma bombinha para asma. A asma é uma doença grave. A asma atinge cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. E o Brasil é um dos países onde tem a maior prevalência de asma do mundo. Mais de 10% da população brasileira tem asma. Isso quer dizer que mais de 20 milhões de pessoas no Brasil têm asma. E, entretanto, pouca percentagem dessas pessoas, menos de 10% dessas pessoas têm um tratamento correto e têm a sua asma controlada. Isso repercute com um grande número de internações. No ano passado, somente no Sistema Público de Saúde, 115 mil internações por asma aconteceram. Isso traz um grande custo em saúde, traz um grande prejuízo econômico para essas pessoas que têm a doença, porque perdem dias de trabalho, faltas à escola, perdem oportunidades sociais, batizados, casamentos. Isso traz, além do prejuízo econômico, um prejuízo emocional também bastante importante. É preciso que a gente esclareça duas coisas. É muito comum a asma ser confundida com outras doenças. É muito comum a asma ser chamada de bronquite crônica, de bronquite asmática, e não é porque as coisas se parecem que elas são a mesma coisa. Asma não é bronquite. Asma é uma doença muito bem definida, com uma causa muito bem definida, com um tratamento muito bem definido, e a bronquite crônica é uma outra doença, com outras causas e com outro tipo de tratamento. A asma é uma doença onde acontece uma inflamação nos brônquios. Os brônquios são esses canais que levam o ar que nós respiramos desde o nariz até pela boca até o interior dos pulmões, e quando eles ficam inflamados, eles ficam inchados. E quando eles ficam inchados, eles limitam a passagem do ar. O ar fica com maior dificuldade para entrar e sair dos pulmões, e por isso que as pessoas têm falta de ar e aquele ruído característico, aquele chiado no peito. Então, essa inflamação limita a respiração das pessoas. Essa inflamação, habitualmente, tem uma causa genética. A pessoa que tem asma normalmente desde criança, desde adolescente, e tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um primo, tem um tio, tem alguém na família que tem a doença. Essa inflamação que acontece nos brônquios deixa os brônquios muito sensíveis. Então, os brônquios, quando estão sensíveis, as variações de temperatura irritam os brônquios, fumaça do cigarro irrita os brônquios, a poeira irrita os brônquios, cheiros fortes, odores e principalmente esse bichinho simpático que vocês estão vendo, que é o chamado ácaro domiciliar. O ácaro domiciliar é esse pequeno carrapato que vive no sofá, vive no travesseiro, vive no colchão, vive no carpete, vive na cortina, e é o principal desencadeante das crises de asma. O ácaro domiciliar, então, é um elemento que faz com que as pessoas que têm seus brônquios sensíveis pela inflamação desenvolvam as crises de asma. Já a bronquite crônica é uma doença que, apesar de ter alguns sintomas parecidos com a da asma, o chiado, a falta de ar, tem muita tosse, muito catarro, as pessoas têm muitas infecções respiratórias de repetição, e ela normalmente vem acompanhado pelo enfisema pulmonar. O enfisema é a destruição das células do pulmão. No enfisema pulmonar, quando as células se destroem, elas formam pequenos buracos dentro do pulmão, pequenas bolhas dentro do pulmão, e o pulmão fica sem
função, ele perde a capacidade de absorver o oxigênio do ambiente. A bronquite crônica e o enfisema no pulmão, juntos, formam uma doença que tecnicamente nós chamamos por DPOC. Essa sigla horrorosa significa doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa doença, DPOC, que é a bronquite e o enfisema, elas são causadas pelo cigarro. A pessoa não nasce com bronquite crônica e não nasce com enfisema. Ela adquire por conta do hábito de fumar. Portanto, a asma é uma doença que começa desde a infância, se prolonga durante a vida adulta e é ligado com alergia. Já a bronquite crônica, junto com o enfisema pulmonar, é uma doença adquirida pelo cigarro. Apesar delas se parecerem, tem causas diferentes e tratamentos diferentes. A pessoa que tem asma, muitas vezes ela vai ter uma crise de asma. E quando ela tem essa crise de asma, onde ela tem muita falta de ar, muita dor no peito, ela corre fazer a inalação em casa, ou corre usar a sua bombinha, ou vai ao pronto-socorro fazer um tratamento de emergência. Muitas vezes essa pessoa precisa ser internada e algumas vezes pode até morrer por conta da crise de asma. No Brasil morrem, em média, 4 pessoas por dia por conta de crise de asma. Portanto, a asma é uma doença grave e a crise ela pode ser combatida com medicamentos que dilatam rapidamente os brônquios. Dilatam as vias aéreas, o ar pode passar livremente e a pessoa deixa de ter a falta de ar. Esses medicamentos são chamados de broncodilatadores. Dilatam os brônquios. Infelizmente, muitas pessoas imaginam que tratar a asma é somente tratar a crise. E após o tratamento da crise, eles imaginam a doença foi curada. Não, a crise de asma é somente uma ponta do iceberg. Né? O que ocorre normalmente é uma grande inflamação nos brônquios e a pessoa que tem essa grande inflamação está sujeita a ter essas crises. Portanto, é preciso tratar a grande inflamação que está nos brônquios. E, portanto, o tratamento da asma, principalmente, deve ocorrer fora das crises. Entre uma crise e outra, ele deve utilizar medicamentos que desinflamam os brônquios para que eles percam essa sensibilidade de reagir a esses estímulos e deixem de ter crises. Portanto, ele precisa utilizar, fora das crises, medicamentos que nós chamamos de anti-inflamatórios, para tirar essa sensibilidade dos brônquios, ele deixe de ter crises. Assim, prevenimos crises futuras, prevenimos uma maior gravidade da doença e diminuímos o risco de morrer pela doença. Os medicamentos para asma, eles são administrados por inalação. A melhor maneira é jogar o remédio diretamente onde ele tem de agir. E para isso, podem ser utilizados aqueles inaladores domésticos, podem ser utilizados aqueles sprays, onde o indivíduo inala aquele spray para dentro do pulmão, com o medicamento ali dentro, as chamadas bombinhas, ou outros aparelhinhos onde tem um pó seco, um pozinho que ele vai aspirar esse pó para dentro do pulmão. Os medicamentos vão entrar no interior da via aérea, vão entrar no interior dos brônquios e vão fazer o trabalho deles, seja dilatando os brônquios, ou seja, tirando a inflamação dos brônquios. Para isso, nós temos uma parafernália grande de dispositivos para serem utilizados. Agora, o que é importante frisar é que cada um desses dispositivos, cada uma dessas bombinhas, tem um tipo de medicamento diferente para uma função diferente. Portanto, a bombinha que serviu para uma pessoa não vai servir para outra, ou pode não servir. Por isso, não deve-se utilizar o remédio que fez bem para o amigo, para o vizinho, para o parente, porque muitas vezes aquele medicamento que está dentro daquela bombinha não é o mais adequado para você. Somente a avaliação médica pode indicar qual o melhor tratamento e a melhor droga para cada um das pessoas que sofrem de asma. Agora, o que é muito importante, é preciso eliminar o mito de que bombinha faz mal para o coração. Isso veio lá dos anos 1950, onde os primeiros medicamentos realmente poderiam trazer algum prejuízo para o coração. No entanto, hoje em dia nós temos tratamentos eficazes, seguros, que controlam bem a doença, a pessoa tem uma vida absolutamente normal e não trazem nenhum prejuízo ao coração. Portanto, os tratamentos que nós temos hoje para asma permitem que as pessoas deixem de ter as suas limitações, passem a ser produtivas, sejam inseridas socialmente sem qualquer limitação e tenham uma vida absolutamente normal, como, por exemplo, o exemplo que nós demos inicialmente da cantora Cher, ou de todas essas personalidades que tornaram a sua doença conhecida pela mídia. São pessoas que produzem, são pessoas inseridas socialmente, são pessoas que desempenham em alto rendimento, são campeões olímpicos, e que isso possa servir de inspiração para você que tem asma,
se inspirar no exemplo deles, tratar adequadamente a sua asma, levar uma vida normal, sem limitações e vir a ser também um campeão na sua vida. Muito obrigado.